Olá, hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro, vamos para mais um dia de Café com Lex. Prepara teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 35, versículos de 1 a 10. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá. Os que forem libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Profecia do livro de Isaías, que vamos meditar as profecias de Isaías durante esse período. Isaías, que exerceu o seu ministério de profecia aproximadamente 700 anos antes da encarnação do Verbo, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma palavra longa, são 10 versículos, e por vezes a gente se perde. A gente vai lendo aqui, e quando a gente faz a meditação de uma leitura que ela é mais longa, a gente vai se perdendo por meio dos versículos. Mas é uma profecia que a gente pode aqui pensar algumas ordens e promessas que Deus faz por meio do profeta Isaías. Primeira ordem: germine e exulte de alegria e louvores. Porque aí a promessa: os seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Ora,
para que a gente veja a glória do Senhor, para que a gente veja a realeza, a majestade do nosso Deus, é porque nós vamos testemunhar prodígios. É porque nós vamos contemplar grandes feitos por parte do Senhor. Essa é a promessa que vem como consequência da ordem: germine, germinar, crescer, dar frutos. Ou seja, cresça, dê frutos, exulte de alegria e louvores. Porque os seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Então veja, 700 anos antes da encarnação, Isaías está profetizando sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo que vai fazer tudo isso que foi sendo narrado a partir do versículo 5. Se abrirão os olhos dos cegos, os surdos voltarão a ouvir, o coxo, o aleijado saltará como um servo, os mudos voltarão a falar, se desatará a língua dos mudos. Aí aqui, ó, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo, ou seja, vocês verão o impossível acontecer por causa da presença de Deus, porque Jesus é Deus. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o versículo 3. Olha a ordem que a palavra de Deus, Isaías está falando conosco. Isaías está falando conosco neste momento. A palavra de Deus está nos exortando, nos dando essa ordem. Fortalecei as mãos enfraquecidas. Firmai os joelhos debilitados. É a ordem, perceba. Fortalecer as mãos enfraquecidas é fortalecer a nossa vontade para o serviço. É fortalecer a nossa vontade para o trabalho. É fortalecer a nossa vontade para a missão. Fortalecer as mãos enfraquecidas é a gente permitir que o Espírito Santo toque fogo no nosso coração, para que a gente se coloque de prontidão para servir, seja para lavar uma louça dentro de casa, seja para tomar um café com os nossos dentro de casa, seja para dar atenção àquelas pessoas que precisam da nossa atenção dentro de casa. Fortalecer as mãos enfraquecidas é largar o celular e dialogar com aqueles que moram junto conosco. Fortalecer as mãos enfraquecidas é pegar o telefone, se for para ligar para aquela pessoa que você sabe que precisa da sua ajuda e oferecer a sua ajuda. Fortalecer as mãos enfraquecidas é ligar para aquela pessoa, é estabelecer contato com aquela pessoa que você sabe que precisa pedir perdão ou que você precisa perdoar de todo o seu coração. Fortalecer as mãos enfraquecidas é, de fato, fortalecer a nossa vontade para o serviço. Porque se falta vontade é porque ainda falta amor. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo: o Espírito Santo, transforma todo desamor que ainda habita no meu coração em amor. Esse amor que me faz sair do meu lugar, esse amor que me tira da zona de conforto, esse amor que faz eu estar em movimento. Em movimento aonde? Em direção ao outro. Para que eu possa ser para o outro aquilo que o próprio Jesus é para mim. A força, o consolo, a direção, o cuidado, o carinho, a atenção. Fortalecer as mãos enfraquecidas, repito, é fortalecer a nossa vontade, porque a nossa vontade é fraca. A nossa vontade é muito forte para algumas coisas, mas a nossa vontade é muito fraca para tantas outras coisas que a gente deve fazer e não faz. Eu tenho certeza que se você parar para refletir hoje, o tanto de coisa que você pode fazer hoje e não faz ainda, por sua família, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelas pessoas do seu trabalho, tantos modos de servir que você pode realizar, botar a mão na massa, trabalhar, servir, ser esse missionário aonde você está e você ainda não faz. Tantas coisas que você pode fazer para cuidar de quem Deus te confiou e você ainda não faz. Então hoje precisamos tomar posse dessa ordem e pedir ao Espírito Santo a graça de corresponder. Fortalecer as mãos enfraquecidas é fortalecer a nossa vontade para o serviço. É fortalecer a nossa vontade para ser. Para ser para o outro, para ser para Deus.
é fortalecer a nossa vontade para o trabalho, é permitir que o Espírito Santo toque fogo no nosso coração, para que a gente não esteja somente pronto para servir, mas para servir com entusiasmo, para fazer acontecer. Firmar a segunda parte da ordem, firmar os joelhos debilitados, é fortalecer a nossa vontade para a oração. Nós que somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar de pé diante dos homens, mas diante de Deus nós devemos estar de joelhos. Eu vou repetir. Eu e você, a quem Deus deseja tirar da multidão, tornar discípulo para nos fazer amigos dele. O nosso lugar diante dos homens é de pé, porque estar de pé diante dos homens significa que nós estamos prontos, mas também o nosso lugar é estar de joelhos diante de Deus, porque ajoelhar-se diante de alguém é reconhecer a sua majestade, é reconhecer a sua realeza, é reconhecer a sua soberania, é reconhecer a sua grandeza diante da nossa pequenez. Quando eu me ajoelho diante de alguém, eu estou com o meu corpo reconhecendo a grandeza dessa pessoa diante da minha pequenez. E com pessoa a gente se relaciona. E o Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Portanto, firmar os joelhos doentes, firmar os joelhos debilitados é fortalecer a nossa vontade para a oração. Para estar de pé diante dos homens, devemos estar de joelhos diante de Deus. Devemos fazer isso sempre com nosso Senhor em relação à nossa vida. Ajoelhar-se diante de Deus é submeter-se. E submeter-se ao Senhor é fortalecer as mãos enfraquecidas, é firmar os joelhos debilitados. Olha o versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos. Isaías está falando conosco. A palavra de Deus está falando da gente, porque a palavra de Deus cura a cegueira dos nossos olhos por meio da Lexio Divina. Eu tenho certeza que você que tem escutado por meio do Spotify, você que tem acompanhado esse podcast, você que tem acompanhado o canal da comunidade, que está fazendo conosco a Lexio Divina, eu tenho certeza que o Espírito Santo está incomodando o seu coração, que você já identifica tantas situações em que você pode agir diferente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está colocando no seu coração um desejo de ser mais de Deus. Eu tenho certeza que no seu coração o Espírito Santo está inquietando para que você abandone certas condutas e abrace novas condutas que você sabe que vai agradar a Deus e que vai fazer você andar em comunhão com Deus. Eu tenho certeza que por meio da Lexio Divina, o teu coração está sendo inquietado a preferir as coisas de Deus e a preterir as coisas deste mundo. E isso é fruto da Lexio Divina, isso é fruto do teu sim à palavra de Deus. E o que é que a meditação da palavra de Deus faz conosco? Isso que está no versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos. A palavra de Deus tira a cegueira que há em nós. Versículo 8, exortação. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará uma estrada santa. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro. Olha, é a palavra de Deus. Ali haverá um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro. Com base nessa palavra, o que devemos buscar? Um coração puro. Olha como linka com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Aí o comecinho da palavra de hoje, seus habitantes verão a glória do Senhor. Portanto, o que devemos buscar? Um coração puro. Um coração puro, por quê? Porque por meio dessa estrada não passará o impuro. Quem vai para o céu? O puro. Quem vê Jesus face a face? O puro. E nós somos tão lentos em abandonar as nossas impurezas.
E a gente precisa reconhecer, e só o Espírito Santo para nos conceder essa graça, os nossos sentidos, todos os nossos sentidos pelos quais nós apreendemos a realidade que se impõe diante da gente, estão impuros, precisando ser purificados. Olha a nossa visão como ela é impura, da quantidade de vezes que nós emprestamos a nossa visão às impurezas, que colocamos os nossos olhos em coisas, em pessoas, em situações que trouxeram para o nosso coração, para a nossa memória, para as faculdades da nossa alma o quê? A impureza. O Espírito Santo tem um trabalho imenso para fazer o quê? Purificar o sentido da nossa visão. E a nossa visão é um sentido pelo qual a gente apreende a realidade que se impõe diante da gente. A nossa escuta, a nossa audição, como a gente já emprestou os nossos ouvidos a palavras impuras, a situações impuras, a propostas, a conselhos, a orientações, a palestras, a determinações, a direcionamentos impuros, que por vezes visavam atender apenas a nossa carne, mas feria de morte os princípios e os valores que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Nos é necessário pedir: Espírito Santo, vem purificar a minha escuta, para que a partir daquilo que eu vejo, para que a partir daquilo que eu escuto, o meu coração vá sendo purificado. Vem purificar o meu toque. Vem purificar-me por inteiro. Por quê? Porque eu desejo caminhar nessa estrada santa. Essa estrada santa, ela tem um nome. É Jesus. É inconciliável querer caminhar com Jesus e com as impurezas da nossa carne, com as impurezas que esse mundo nos propõe. Somos pecadores por condição, por natureza, é da nossa natureza. Mas aqui, o que a palavra nos conduz é a buscar incessantemente, por meio da ação, da força, da graça do Espírito Santo, purificar os nossos sentidos para assim purificar a nossa vida e estarmos em comunhão com aquele que é todo puro, que é todo bom e que, quando se faz presente em cada um de nós, vai purificando, nos purificando de tudo aquilo que nos é impuro e ainda habita na gente. Versículo 10, os que o Senhor salvou voltarão para casa. Aqui a gente conclui a reflexão da primeira leitura. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Entenda, a nossa vida cristã é uma peregrinação de volta para casa. A nossa vida cristã é uma peregrinação de volta para a nossa verdadeira pátria, para o nosso verdadeiro e eterno lar, que é o céu. E o caminho para o céu é Jesus. Jesus que diz, que afirma, e nele colocamos a nossa fé. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, fora de Jesus não há caminho, não há verdade e não há vida. É preciso que a gente tome posse dessa verdade. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo a graça de sermos coerentes quando a gente diz: Jesus, eu acredito que Tu és o caminho, que Tu és a verdade e que Tu és a vida. E, portanto, não acredito e confio em parte do que Tu me dizes, mas acredito e confio e quero submeter a minha vida em tudo que Tu me dizes, por meio das Sagradas Escrituras, do magistério da Igreja. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus.
Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, no final do versículo 17, o Senhor quer fazer da nossa vida exatamente isso. E a virtude do Senhor o levava a curar. Esse é o final do versículo 17. E a virtude do Senhor o levava a curar. O Senhor quer que a virtude dele em nós possa curar aqueles que conosco convivem. Porque se vivermos na graça, quem conosco convive estará tocando na própria graça de Deus. Portanto, devemos buscar estar em comunhão com Deus diuturnamente, para que a virtude de Deus em nós possa curar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que habitam na nossa circunstância de vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa realidade espiritual da nossa igreja, paróquia, comunidade, grupo de oração. E a virtude do Senhor o levava a curar. É isso que o Senhor quer fazer em nós, por meio da ação do Espírito Santo, que a virtude do Senhor em nós possa curar aqueles que conosco convivem. Versículo 19, que fala: Mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Essas pessoas que tentavam colocar o paralítico diante de Jesus não conseguiram por meio da multidão. Fizeram o quê? Subiram no telhado e por entre as telhas desceram o paralítico diante de Jesus. Então, a vitória, ela sempre estará muito próxima de quem não desiste. Isso serve para tudo na vida, desde a vida material. Quando a gente não desiste de algo que o Senhor coloca no nosso coração como um sonho, quando é algo que Deus abençoa e a gente não desiste, a gente consegue alcançar a vitória. Agora, por vezes, a gente elenca um bocado de desculpa para não perseverar. Ou a gente tenta do jeito errado, sem estratégia, sem consistência. Veja que o fruto da cura desse paralítico começa a ser construído com a perseverança dos seus, em não temerem a multidão, enfrentarem a multidão, subirem no telhado da casa para praticamente jogar a maca em cima de Jesus com o paralítico. Então, desde a vida material, as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos planos, é preciso que a gente nunca esqueça que a vitória, a conquista, ela sempre estará muito próxima de quem não desiste. E na vida espiritual não é diferente. As riquezas, os benefícios, os favores, as graças espirituais que o Senhor nos concede, por vezes nos concede por causa da perseverança. Na grande maioria das vezes, por causa da perseverança, do não desistir, do cair e levantar, do cair e levantar, do confiar muito mais em Deus do que em si mesmo. Nosso Senhor, Ele abençoa, Ele recompensa o esforço da busca. E é isso que nosso Senhor faz nesse episódio narrado no Evangelho. O Senhor olha
para aquele esforço imenso que está sendo feito para que aquele paralítico fique na frente dele. E do versículo 21 ao 26, o Senhor nos dá duas grandes lições. Primeiro, que os nossos pecados eles precisam ser perdoados. Porque os males, os males que atravessam gerações e que nos acometem são consequência natural dos nossos pecados. Então, a gente que às vezes diz assim, eu creio em Deus, eu frequento a igreja, eu faço a minha parte, mas eu não preciso confessar os meus pecados. Olha a resposta de Jesus, a primeira resposta de Jesus para o paralítico: homem, teus pecados estão perdoados. Ou seja, olha o ministério sacerdotal aqui, de Jesus, que é o sumo sacerdote, e perdoa os pecados do homem. Então, a primeira grande lição: sim, os nossos pecados precisam ser perdoados, porque os males que nos acometem são também consequência natural dos nossos pecados. A segunda grande lição que o Senhor nos dá é que Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele, quando vê os pensamentos dos fariseus, quem é esse homem que está perdoando pecado? Quem é esse homem que está falando essa blasfêmia? E aí o que é que Jesus diz? Conhecendo os corações, os pensamentos, porque ninguém verbalizou, ninguém externalizou esse pensamento. Ele viu os pensamentos dos fariseus. Então, Jesus indaga: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Porque Jesus conhece os nossos pensamentos. E sabia que eles estavam pensando e interiormente murmurando isso. E aí Jesus vai e faz, pois para vocês verem, Para vocês verem, diz assim, pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o leite e vai para casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o leite e foi para casa louvando a Deus. Então, esse é o nosso Deus. A gente pode enganar a nós mesmos. A gente pode enganar aos outros. A Deus nós não enganamos. O Deus em quem professamos a nossa fé é esse Deus do impossível. É esse Deus grande demais, imenso, que nos conhece mais do que a nós mesmos. É esse Deus sempre disposto a perdoar os nossos pecados, a nos curar das nossas paralisias, a nos curar da nossa cegueira, a querer purificar os nossos sentidos para que a gente ande por meio desse caminho reto que é o próprio Jesus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.